Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância do estudo do Evangelho no lar e como isso pode impactar a criação dos filhos dentro de casa. Para iniciarmos, então, a nossa reflexão, façamos a prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos juntos aprender e estudar para evoluirmos. Que a Tua luz toque o nosso coração e a de cada um que nos acompanha, que assim seja. Muito bem, para a primeira leitura e reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 30. Prosseguindo, disse Jesus, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. Evangelho e caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de Fausto e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos nas condições de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é um monumento levantado ao triunfo bélico, para as expansões da alegria popular. Por milênios, numerosos, o homem admitiu a hegemonia do mais forte e consagrou-se através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública sem cerimônias e ajuda a milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral sem valer-se da etiqueta de culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semimorto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual, vendo-o, passou a distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa nos necessitados simplesmente um homem. Não lhe identifica raça, cor, posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecendo de auxílio de criaturas que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos ensinando em várias regiões do mundo que mais vale dar do que receber. E inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales de imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches, instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão da terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, de dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller
ou na fraternidade de um companheiro anônimo na via pública, salientando valorosa e sublime o Espírito do Cristo, prosseguindo, agindo por nós. Que assim seja. Bem, texto maravilhoso, essa reflexão de Emmanuel, né? Ele vem nos mostrar o que é o Evangelho. Evangelho é um termo que nós utilizamos para designar os ensinamentos de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. Então, tudo o que tem na Bíblia que não é ensinamentos de Jesus não entra dentro dos evangelhos. Os evangelhos, então, contam a história, a narrativa, as atitudes, palavras de Jesus, que é basicamente o principal legado, né, da Bíblia e da vivência de Jesus aqui conosco, que é um ser angélico que se dispôs a vir para a Terra nos ensinar para que consigamos evoluir de uma forma mais rápida. Falando, eu sou o caminho. O que eu sou, o que eu fiz, é o caminho para Deus. Vocês querem comungar e se elevar a Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso Jesus veio fazer. Portanto, o Evangelho nada mais é do que faça o que eu estou fazendo, dizendo e ensinando que vocês chegarão ao Pai, também se elevarão, né? Ele nos diz em outro momento, sois deuses, né? Todos nós temos dentro de nós, a nossa alma, a essência divina, e chegaremos a uma purificação cedo ou tarde. Portanto, esse evangelho de hoje vem falar da importância da caridade. E como antes de Jesus, no mundo, tudo se marcava, inclusive as religiões, pelo poder, pela superação de um sobre o outro, pela superioridade e inferioridade de muitos, superioridade de alguns e inferioridade de muitos. O que vai totalmente contra o que Jesus veio demonstrar, que é amar a todos. Eu vim para os doentes, para os fracos, para os pequeninos, para esses que estão sofrendo, ensinando que, se nós queremos nos elevar, devemos ser esse agente que vai ser o samaritano. Estender a mão para quem está necessitando, seja de palavras, seja de ajuda material, seja de auxílio e amparo em qualquer lance da vida. Porque caridade é fazer o bem desde o pensamento. Caridade é ter compaixão pelos que ainda têm dificuldades que nós consideramos, para nós, talvez simples, mas para o outro não é. Portanto, é um esforço contínuo, é um trabalho contínuo, e todos nós temos fraquezas e erros. Na hora que a gente reconhece isso, fica mais fácil aceitar e entender os erros e defeitos dos demais. Portanto, caridade é uma das formas mais sublimes que o amor pode se mostrar aqui na Terra. Façamos então o nosso esforço de amar e seguir o Evangelho na prática, praticando a caridade. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito, psicografado por Júlio Carvalho. E hoje o nosso tópico é o lar em evangelização. Um lar a caminho da evangelização é uma fonte interminável de bênçãos que refletem na sociedade com bons princípios e boa educação que se podem conquistar. Mas quando se fala em evangelho no lar, é indispensável que os esforços para esse processo não se percam com o tempo, caindo no esquecimento e no desleixo. Evangelho no lar é uma meta prioritária de quem busca a realização do amor e a harmonia em família. Comprometer-se com a educação evangélica no ambiente familiar é contribuir para um mundo melhor. Investamos nesse projeto e comecemos em nosso lar o culto do Evangelho, iluminando os nossos entes e o teto que nos abriga. Em horários fixos, semanalmente, procurando reunir todos os integrantes familiares e tecendo comentários sobre os ensinamentos de Jesus, reflitamos profundamente sobre questões da atualidade. Se a ideia de que tão pouco tempo é ineficaz, lembremos que o culto deve ser diário na exemplificação e que 1 minuto apenas, refletido na imagem sublime de Jesus, é capaz de induzir-nos a horas de harmonização em busca da melhoria. Que assim seja. Esse texto de hoje, então, ele vem complementar de uma maneira sublime a importância e o significado do Evangelho. Como falamos, o Evangelho é o ensinamento de como viver,
que Jesus nos legou. E refletir e aprender sobre esse evangelho é um processo de estudo, repetição e disciplina. Não adianta, nós não vamos aprender a fazer o bem e acertar em todos os aspectos só ouvindo falar uma vez sobre um tema. Então, o Evangelho no Lar, seja em qual religião for, é isso. É a busca toda semana de debaixo do seu teto, independente dos templos religiosos, das culturas, das crenças, ler e refletir com a família sobre os ensinamentos de Jesus. Pode ser uma frase de Jesus, mas a gente pega situações do dia a dia, familiares, situações que vivemos e a que isso se aplica? Refletimos, deixamos cada um falar e pensar e entender e conversamos sobre como colocar esse amor, porque tudo que Jesus ensinou é amor, em prática na nossa casa, no nosso lar e família. E isso tem um impacto gigantesco, para além do que nós podemos perceber, da melhoria gradativa e gradual, né, das pessoas e do ambiente do lar, tem um mundo energético na nossa casa que é transformado quando nós recebemos as visitas dos mentores, dos seres de luz e amor que vêm nos amparar no Evangelho. Portanto, todas as vezes que nós fazemos com persistência, disciplina o Evangelho no lar, nós estamos transformando não só as pessoas que estão ali, mas todo o ambiente energético da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Possamos então ter essa disciplina, porque como disse ali, não adianta, dificuldades vão vir, pretextos para não fazer vão acontecer, mas se nós mantemos a disciplina de cumprir o que nos propomos a fazer, os benefícios vão chegar. Sempre, indubitavelmente, sempre virão. Possamos então ter esse esforço de amor, e isso tem um impacto direto na criação e formação de filhos, né? Todos aqueles que possuem filhos e querem dar uma boa formação e até mesmo auxiliar na transformação, o Evangelho no Lar é ferramenta indispensável. Ah, mas o meu filho não presta atenção, o meu filho não quer seguir. Bem, nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto são pequenos, eles têm que seguir certas diretrizes da família. Depois que estão maiores, é opcional, né? Cada um faz a sua escolha. Porém, a semente vai ser plantada. A semente está sendo divulgada da importância do saber do Evangelho. E a energia está sendo transmitida. Portanto, é importante termos essa disciplina e realizarmos de uma forma ou de outra. De preferência, com toda a família. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Leitura precoce de livros para os filhos. : Relação com os resultados posteriores de linguagem e alfabetização das crianças, controlando a entrada de linguagem de outros pais. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Developmental Science, que quer dizer ciência do desenvolvimento, pelo primeiro autor, Always Demi Lira, e último autor, Susan Levine. Bem, o que esse estudo científico fez que foi muito interessante? Ele estudou qual seria o impacto dos pais lerem livros ou terem leituras com as crianças de 1 a 2 anos e meio, ainda pequenas, no impacto dela entrando depois na escola e tendo gosto por ler e estudar. E o resultado foi muito interessante. Existe um impacto direto, independente dos professores, independente dos colegas e da predisposição de cada criança, que a gente sabe que existe um impacto direto. Quanto mais os pais leem para crianças pequenas, mais elas tendem a ter um vocabulário, uma forma de falar e até mais tarde de escrever melhor e tendem a ter um gosto pela leitura muito mais fácil. Se isso vale de uma forma geral, né, para todas as leituras, imagine ler o Evangelho, os ensinamentos de Jesus desde pequeno para os nossos filhos. Tá aí a dica de ouro para formarmos um lar de amor, onde os ensinamentos de Jesus, ou seja, o verdadeiro Evangelho, que é a prática do amor, possa reinar. Que assim seja. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez podermos aqui
juntos estudar, aprender e transmitir conhecimentos, recebendo a inspiração de mais alto dos nossos mentores e anjos de luz. Que a tua bênção se derrame a cada um nas suas necessidades e a todos aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Gratidão a vocês por mais uma vez estarmos aqui juntos. Namastê e até a próxima.